Demais estar aqui. Então, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos nós. Amém? Queridos, é mais uma vez um grande privilégio estarmos juntos e podermos cultuar ao Senhor, adorarmos a Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o tema da Convenção Batista Brasileira para esse ano, que é Vivendo o Verdadeiro Amor. Vamos falar junto? Vivendo o verdadeiro amor. Meus irmãos, obrigado, meu irmão. Teve um poeta, Vinícius de Moraes. Então, os irmãos já ouviram falar em Vinícius de Moraes, né? E ele escreveu que o amor é chama imortal enquanto dura. Os irmãos acreditam em que tempo deve durar o amor? Dá um chute aí, fala, quero ouvir pelo menos 3 irmãos aí. Quanto tempo deve durar o amor? Eterno, o pastor André falou ali, para sempre também? Muito bem. E ele disse que ele dura como é que é? O amor é chama imortal enquanto dura. E que esse durar, então, seja mesmo para sempre. Mas existem muitas pessoas que dizem amar, e dizem amar assim, apaixonadamente, mas o amor dura tão pouco tempo. Conhecem alguém assim? Que a coisa passa, que é um negócio complicado, infelizmente. Vamos ver um pouquinho a respeito desse amor, o que diz a Bíblia. Eu quero ler com você um texto assim muito conhecido nosso. 1 Coríntios, no capítulo 13. E nós vamos ler os 13 versos desse texto. Porque ele mostra para nós muitas coisas dentro do amor. E coisas que pessoas dizem assim, não dá, eu não aguento, não suporto, isso não pode acontecer. E realmente o amor desaparece da vida dessas pessoas. Então a gente quer ler junto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler de acordo com o que está na tela, porque fica mais uníssono, não é? Então vamos ler, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares, tá bom? Vou tomar como exemplo que a Lene fez aqui também, e a gente cada um lê um, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos todos juntos agora? Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes, porém, é o amor. Amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa,
podendo adorar ao Senhor, compartilhar a tua palavra e sentir o amor que o Senhor tem por nós. Também, Senhor Deus, podermos demonstrar ao Senhor o quanto nós o amamos. Outra coisa também, Deus, que é muito importante para nós nesse momento é sentir, Deus, o amor dos irmãos para conosco, cada um de nós amando-nos, ó Deus, um ao outro. Então nós te glorificamos por isso, porque aqui vemos e sentimos a presença desse sentimento tão especial. Então muito obrigado. Obrigado por cada vida aqui, por cada família que aqui se representa. Nós oramos, Deus, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja aqui, também pedindo a tua bênção sobre aqueles que estão assistindo o culto pela internet e que também assistirão posteriormente. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre cada um de nós. Te adoramos, orando no nome de Jesus. A igreja diga comigo, queridos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então essas coisas são muito especiais, muito bonitas também, quando nós falamos de amor. Eu me lembro que quando eu ainda mais novo, e eu estava sempre pregando, e eu sempre gostei de falar sobre o amor de Deus, o amor que nos move. E teve uma ocasião em que eu recebi um título até gostoso de receber. O Guilherme é o pregador do amor. Eu gostei disso naquela época, sabe? E eu era um jovem pregando a palavra de Deus e era tão bom. E quantas vezes eu dizia, Jesus ama você. E quantas pessoas também ouviram isso, e eu creio que muitas pessoas aceitaram Jesus porque entenderam que Jesus estava falando ao seu coração e que Jesus os amava. Não parece, irmãos? Tantas coisas nos nossos dias, internet, rádio, televisão, e nós como igreja, enfim, muitas coisas são ditas a respeito de Deus, mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas são infelizes no mundo em que nós vivemos? Quantas pessoas estão sem alegria? Quantas pessoas estão sem graça? Quantas pessoas estão perdidas? Você tem ideia do número de pessoas que suicidam todos os dias? E por que suicidam? Porque há uma carência dentro delas. Mas se essas pessoas tivessem o desenvolver do amor dentro de si, será que elas iriam suicidar? Se elas sentissem amor por elas, será que elas iriam suicidar? Eu creio que não. Eu creio que não. Lá no Arraial, uma ocasião, uns dois jovens, muito legal, tal, bonitinho, todos dois, famílias boas, e o rapaz, a menina terminou o namoro com ele. Ele dizia que a amava demais. E terminou o namoro à tarde, quando foi no outro dia de manhã, ele estava morto, pendurado com uma corda no pescoço. Eu vou dizer para você, eu vou fazer uma pergunta: isso é amor? Porque eu perdi a minha namorada, porque eu perdi meu namorado, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Isto é amor? O meu avô materno, uma família bonita, e meu avô tinha muitos filhos. Meu avô passou dificuldades financeiras. E meu avô foi encontrado, então, numa manhã, depois de uma noite ruim da estrada, ele caminhando, encontrado morto, e do lado dele tinha um pacote de furnicida. Eu não conheço bem furnicida, mas era, acho que um remédio que usava-se muito para matar formiga, essas coisas. E o meu avô se envenenou com aquilo e morreu porque ele estava devendo. Precisava fazer alguma coisa para mudar a história. E existem muitas pessoas que fazem isso. E aonde está o amor? A Lucilene leu, a gente viajando, ela pegou no celular e leu a letra da música de Freddie Mercury. Uma letra bonita, e fala sobre a solidão, um clamor no meio da solidão. Foi um cara super famoso,
Aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar na banda Queen, não é? Nunca curti música do Queen, mas já ouvi falar no Queen, televisão, etc. e tal, internet. E ele morreu, vítima da AIDS, mas morreu numa solidão muito grande. Morreu muito infeliz, morreu muito triste, me parece que com 45 anos, morreu jovem. Mas o que fazia isso? Faltava nele amor, envolvido com muitas coisas, envolvido com muitas situações, e levantava ele então um clamor no meio da solidão. Quero perguntar para os irmãos, isso é para que você vá refletindo lá dentro de você. Quantas pessoas às vezes estão dentro da nossa casa, pessoas que estão do nosso lado, pessoas com as quais convivemos. Por exemplo, o meu avô, na época, meus irmãos, a minha avó era crente. As filhas, todas crentes. Eram jovens ainda, mas todo mundo estava na igreja. E o meu avô não estava na igreja, suicidou-se. Então nós vemos que o que falta? Nós, como adoradores de Deus, nós como servos de Deus, nós como chamados de Deus, o que é que nós estamos fazendo para mudar a história da nossa vida e a história da vida de outras pessoas? O que nós estamos fazendo? Demonstramos o amor? Plantamos essa sementinha do amor no coração de alguém, de alguma outra pessoa? Ligamos, pegamos o celular, passamos uma mensagem e simplesmente para dizer assim, olha, você é importante para Deus. Eu gosto sempre de gravar mensagens, já falei para os irmãos, tenho lá nas redes sociais, o nosso canal, e sempre eu faço contato com alguém, gosto de pegar e mandar uma mensagem também pelo WhatsApp, e alguém diz assim, muitas das vezes, na maioria das vezes, pastor, que bênção foi essa palavra que você mandou para mim agora. Eu estava precisando disso. E nós, como adoradores do Senhor, temos essa missão de fazer isso, pregar essa palavra, levar essa mensagem e pregar para essas pessoas, falando a respeito do amor de Deus. Eu quero pensar com você aqui sobre um amor maior, um amor sem fim. Nós vemos isso no amor de Jesus por nós. Jesus nos ama assim, dessa maneira. Ele tem um amor maior e o amor de Jesus por nós não tem fim. Ele é eterno. E o Senhor nos ama com muita alegria. E vamos pensar sobre o verdadeiro amor. O que o verdadeiro amor precisa? O verdadeiro amor requer, eu relacionei aqui 10 coisas para a gente pensar. O verdadeiro amor requer alegria. Uma pessoa que ama, ele fica feliz, não é? Traz alegria, amar traz alegria. E alegria é também um dom, o dom do Espírito. Alegria. Outra coisa, o amor precisa ter prazer. A gente precisa ter prazer em estar perto um do outro. Eu cheguei aqui, vi os irmãos conversando ali no Templo Novo, vi os irmãos conversando aqui, a gente sorriu, a gente cumprimentou um ao outro. Que coisa boa, prazer de estarmos juntos. Um marido que chega em casa feliz da vida, que ama a esposa, ele chega e ele logo tem vontade de chegar perto da esposa, dar um beijo na esposa e dizer para ela, oi querida, como é que está você, como foram as coisas? Esses dias eu conversava com uma pessoa e perguntei sobre isso, e aquela pessoa disse para mim, não, eu nunca disse para minha esposa como você está. Eu sempre perguntei como estão as coisas, como estão, mas ela entende. Mas o amor, ele também exige algo a mais na nossa vida, concordam os irmãos? O amor exige mais. Como estão as coisas? Minha esposa chega para mim e fala assim, ei Guilherme, está tudo bem? Como é que é? Está tudo sob controle? Está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Mas é diferente se ela chega para mim e diz assim, e aí Guilherme, como é que você está? E aí meu amor, como é que foi seu dia hoje? Não é? Guilherme, está tudo bem com você?
Porque eu não sou um tudo, eu sou o Guilherme. Eu não sou uma porção de coisas, eu sou o Guilherme. Você é você, você não é uma porção de coisas. Ah, mas você não, você está falando isso, mas você é pastor, você é psicanalista, você é isso, você é aquilo, você é comerciante, você é isso, você é músico. Não, eu sou o Guilherme. A salvação, quando vem para nós, o amor de Deus derramado para nos trazer a vida eterna, ele foi pelos nossos, por aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós conseguimos na nossa vida, ou foi por amor a nós, pessoa? Foi por amor a nós, unicamente. Então, o prazer de estarmos juntos. Outra coisa, amor exige dedicação. O amor exige dedicação. Deixar o futebol hoje, o Mengão jogando, né? Para chegar ali na semifinal, na final, para chegar na final, ganhou de 2-0. Ah, não, empatou. Eu vi o jogo, hein? E eu vi o jogo. Misericórdia. Prestei muita atenção, eu estava ligado na mensagem, eu acho. O Flamengo empatou o jogo e vai para a final. Então o Corinthians ficou para trás. Bem, muito bem, irmãos. Dedicação. Aí eu preciso me dedicar. Você se dedicou, pastor, parando com ele para conversar. Deixei o Mengão, que eu gosto muito, mas eu vou conversar com você. O pastor está até sorrindo ali agora, porque ele sentiu que você o ama. Queridos, isso precisa estar vibrando dentro de nós. Eu deixei isso por você. Eu parei aquilo assim, porque eu queria estar junto com você. Eu preciso demonstrar esse amor, esse sentimento bonito que existe dentro de nós. Nós precisamos viver isso. O mundo anda de cabeça para baixo. E por que o mundo anda de cabeça para baixo? Porque está faltando essa essência. Está faltando esse perfume do amor. Então, com isso, se perde tantas coisas. Dedicação. O amor precisa também de esforço. Esforço, eu preciso me esforçar para fazer com que você entenda que você é importante para mim. Eu preciso me esforçar, passar uma mensagem para alguém que precisa. Eu preciso parar, eu preciso dar um tempo, talvez eu precise levantar mais cedo. Eu me lembro de uma ocasião que uma igreja fez uma campanha muito grande sobre a salvação. E uma pessoa saiu, ele viajou do Paraná até o Rio de Janeiro para trazer um livro que era o livro da campanha, para falar com um amigo de quando ele era criança. E ele falou, quando eu orava falando com o Senhor a respeito daquela campanha e desejando falar de Jesus para alguém, quem vinha à minha memória, em todas as orações, era o fulano de tal. Eu peguei um avião, eu vim ao Rio de Janeiro para estar com ele, para entregar a ele aquele livro e orar com ele e falar com ele sobre o plano de salvação. Isso é amor. Isso é amor. Eu quero. E aí eu vou colocar isso aqui como um amor duas vezes. O amor a alguém e o amor à obra de Deus, o amor a Deus. Esforço. O amor também exige renúncia, meus irmãos. Renúncia. É renunciar a algumas coisas por amor. O amor, ele é grato. Puxa, você fez esse bolo para mim hoje, que maravilha. Não, eu vou fazer isso assim hoje só porque o fulano gosta. Eu uma vez, estávamos em casa, né? Eu estava lá no Arraial e a minha esposa estava aqui. Então, lá em casa estávamos eu e Guilherme, meu filho, na época ainda garoto, pequeno, e a minha filha estudando aqui. Minha esposa estava aqui com ela. Eu não sou um Masterchef. Eu quebro o galho de vez em quando fazendo alguma coisa na cozinha. Às vezes fritar um ovo, qualquer coisa assim, né? Até um arroz hoje com a panela fica mais tranquilo. Mas na época, a esposa saiu daqui e eu chamei meu filho e falei assim, vamos fazer um jantar para a Ciane e para sua mãe? Vamos. E aí nós fizemos
um jantar. Pela graça, ele aconteceu. E eu ainda fiz o seguinte, eu queria ter uma luz de vela, eu queria um negócio bem bacana. Só que eu não achei uma vela dessa bacana, né? E eu coloquei aquela velinha que sai até um cheirinho meio estranho. E quando elas chegaram, é que realmente elas eram uma boa filha e uma boa esposa, né? Então, valorizaram, mas na mesma hora a minha esposa falando, muito bom, que beleza, obrigado e tal, estou feliz com isso, com esse jantar. Mas pegou a vela e apagou a vela e falou assim, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Foi lá, fez alguma coisinha a mais, né, para valorizar ainda mais aquele jantar. Teve gratidão, embora não estivesse tão bom, mas ela teve gratidão. Atenção, e eu vou andar mais depressa um pouquinho aqui nesses restinhos que faltam. Atenção, o amor precisa de atenção. Quantas pessoas estão suicidando hoje? Vocês encontram a cartinha dizendo, eu não aguento mais tentar falar e ninguém me ouvir. Eu, como psicanalista e como pastor, eu atendo pessoas e eu já vi muita gente dizendo, pastor, eu tento falar, eu tento colocar aquilo que eu estou sentindo, mas não tem jeito. Você já viu alguém que fala junto com a gente, ao mesmo tempo? Você está falando e a pessoa não te deixa concluir, ela entra falando junto e ela conclui do jeito dela, você para, deixa primeiro ela contar uma outra história, mas às vezes ela está precisando falar qualquer coisa assim. Então deixa falar, fala bastante e aí... Agora, ouça o que eu estou tentando dizer para você. Certo? Preste atenção nisso, porque é importante. O amor precisa de manutenção. A gente precisa estar sempre cuidando dele, não é? O amor precisa de manutenção. O amor precisa de mansidão. Às vezes, qualquer coisinha a gente se zanga. Ouça, pare, pense. O amor precisa de uma coisa. A 10ª posição aqui eu coloquei o seguinte: observância ao que faz feliz o outro. Às vezes eu quero dar um presente para o meu irmão, mas eu quero dar o presente que eu quero dar, que eu acho legal. Será que é o presente que o meu irmão gostaria de receber? Eu preciso pensar naquilo que ele gostaria de receber, não é? Eu vi uma história bonita que o rapaz estava, 2 amigos desde garotos, e os 2 ficaram muito bem de vida, e aí todo Natal eles disputavam qual seria o presente de cada um, o que ele iria falar. E aí ele foi lá e o último deu uma televisão enorme para o rapaz. E no outro ele chamou uma pessoa que trabalhava com isso, né? Uma personal para ajudar a comprar presentes. E ele falou que queria algo maior ainda, que chamasse mais atenção e que fosse bem caro. E ela saiu, não encontrou aquilo, mas ela conversando com ele, viu que o amigo gostava muito do Flamengo. Queria assistir um jogo do Flamengo. E o ingresso do jogo do Flamengo contra o Corinthians, vamos dizer aqui, era coisa muito simples, não era um negócio tão caro. Mas ela comprou o ingresso. E o cara, então, quando viu, ele brigou, zangou, falou, poxa, mas você não podia ter feito isso, tinha que ser um presente assim, tinha que ser caro. E não era. E quando ele trouxe o amigo, falou assim, olha, dessa vez eu vou te dar isso aqui. E ele falou assim, puxa vida, é a melhor coisa que você está fazendo por mim. Esse é o presente, é aquilo que eu gostaria de receber. Vou assistir ao jogo do Flamengo. Ele falou, e aquela televisão que eu te dei? Assisti nela. Falei assim, está na caixa, eu não abri ainda, desde o ano passado. Então a gente precisa pensar no que o outro está sentindo, o que o outro está desejando. Para a gente ir fechando a nossa palavra, irmãos, a orientação bíblica é que devemos nos amar também. Nos amar também. Vamos lá. Para entendermos a respeito disso. Mas seria eu egoísta? Não. A Bíblia diz que eu preciso me amar. Diga comigo isso. Eu preciso me amar. Vamos dizer isso mais forte? Eu preciso me amar. Devemos pensar em nós
temos que pensar em nós. Se não pensarmos em nós, vamos nos deixar de qualquer maneira. Podemos ter depressão, podemos ter muitas angústias, medos e sermos pessoas infelizes. E Deus não nos quer infelizes. Outra coisa, precisamos cuidar bem de nós. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos verificar como nós estamos, o nosso comportamento, a nossa vida. Nós precisamos andar para frente, nós precisamos vencer. Nós precisamos nos valorizar. Às vezes nós não nos valorizamos e deixamos que todo mundo seja superior a nós. Não precisa discutir, brigar, mas se valorize, se prepare, se cuide. Veja lá, Mateus 22, 47 a 39. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é, vamos falar junto? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Demonstra que nós precisamos nos amar? Sim ou não? Precisamos nos amar. Somos filhos de Deus. Então precisamos ter amor por nós. É a orientação dele. Paulo falando a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você. O grande apóstolo Paulo, jovem Timóteo, pastor ali naquele lugar agora, e Paulo diz: Timóteo, cuide de você, ou seja, tenha amor por você, pense em você, prepare-se, cuide o melhor possível de você. Então, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Então, nós podemos fazer diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. O amor exige uma coisa, meus irmãos, que é importante e é difícil. O amor exige perdão. Para nós amarmos, nós também precisamos perdoar. E perdoar é fácil? O que você acha? Sim ou não? Fácil? Perdoar é difícil? Vamos falar bem bonito, perdoar é difícil? Só o Everton. Vamos falar junto? Perdoar é difícil. E é mesmo. Imagina uma pessoa que te dá um tapa no rosto. Pai, você falou, opa, rostinho que mamãe nunca bateu, ela fez carinho, por que você bate? E a gente fica vermelho, fica com um ódio tremendo, mas você olhar para aquela pessoa e perdoar. Perdoar aquele que te fez mal, perdoar aquele que te passou a perna, aquele que te passou para trás, perdoar aquele que mentiu a seu respeito para alcançar alguma coisa, perdoar aquele que te traiu. É muito difícil, mas o que é a palavra de Deus para nós? O Senhor Jesus diz que devemos perdoar. E os apóstolos chegaram para ele e disseram assim: precisamos perdoar sim, mas Senhor, até quantas vezes a gente deve perdoar? Você se lembra quantas vezes? Até 7? E o Senhor disse: perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Perdoe sempre. O seu coração não é lugar para ter rancores, ter mágoas. Então, precisamos cuidar de nós, porque se não perdoarmos, irmãos, olha o que a Bíblia vai dizendo. Se a gente mantém um ódio dentro do coração da gente, uma raiva dentro do coração da gente, você pensa naquela pessoa, você sente muita raiva, aquela coisa vai crescendo dentro de você. A Bíblia vai dizendo o seguinte para nós: a amargura do coração, quem se lembra? Faz o que com os nossos ossos? Faz secar os ossos. A amargura do coração faz secar os ossos. Mas se eu perdoo, eu me alegro. Se eu perdoo, eu me alegro, eu fico feliz. E aí o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu começo a sorrir, há alegria no meu coração. E a Bíblia diz então que a alegria no coração faz a gente ficar
mais bonito. Então vale a pena perdoar. Vale a pena manter um coração limpo. Eu fiquei feliz lá no Arraial essa semana. Eu estava trabalhando lá na Leão 13. Chegou um amigo que foi membro da igreja na minha época também, é membro da igreja hoje ainda. E ele chegou e falou assim: pastor, eu cheguei ali naquela janela ali, ouvi uma voz, eu falei: é a voz do meu pastor. E aí ele foi lá. Aí ele foi, apertou minha mão e ele virou para mim e disse assim, foi ele que falou, tá, irmãos? Não me levem a mal, tá? Ele virou e disse assim: pastor, tá bem, rapaz? Você tá muito bem. Aí eu falei assim: muito obrigado, são os ares do Arraial, e agora de Itaperuna também, né? São os ares do Arraial. Ele falou: você tá muito bem. Eu falei: graças a Deus, Deus faz essas coisas com a gente. Mas aí eu comecei a pensar, sabe, o meu coração está em paz. Sabe, o meu coração está em paz. Eu já senti muita raiva de alguém, eu já senti vontade de torcer o pescoço de um montão de gente. Mas, meus irmãos, eu falei um dia assim comigo: eu estou sentindo que eu estou ficando mal por causa disso. Eu estou envelhecendo mais do que eu deveria por causa desse sentimento. E eu quero tirar esse sentimento do meu coração. E eu comecei a orar a Deus e dizer: Deus, me liberta dessa coisa ruim que está dentro do meu coração. Tira isso de mim, eu não quero mais. E eu comecei a lutar com isso. E aí vinha uma mensagem lá num grupo, o nome do fulano de tal, aquilo me deixava meio furioso. Eu falei assim: para, eu não quero mais, Senhor, eu quero olhar e ler o que ele escreveu e quero perdoar todos os seus pecados contra mim. E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Ah, pastor, você vem em tal lugar assim, assim? Eu falei assim: vou. Passei a ir naquele lugar onde me maltrataram, onde eu fui humilhado. E falei: eu quero tirar do meu coração. Deus disse para mim que eu chegar aqui na igreja da Capelinha e ver os irmãos me abraçarem. Ah, pastor, gosto tanto de você. Pastor, que bom você estar aqui com a gente. É bom demais eu estar aqui e me sentir muito bem, porque eu amo os irmãos e os irmãos me amam. Glória a Deus, amém. Mas eu chegar num lugar onde eu vi muitas pessoas olharem para mim, me maltratarem, me apunhalarem pelas costas, me traírem, e eu chegar ali, poder olhar para eles e poder apertar a mão e sentir que no meu coração não há mais amargura, sentir que o meu coração está lavado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Isso para mim é muito importante, irmãos, porque não são as mágoas que me levarão para o céu, não são as dores que me levarão para o céu, não é o fato de eu me sentir vítima, a minha vitimação me levará para o céu. Não, isso não vai me levar para o céu. Me sentir vítima, me sentir o pobre coitado, o infeliz, aquele que foi machucado, que foi feito, isso não me levará para o céu. O que vai me levar para o céu é eu entender: eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas eu perdoei, e eu hoje tenho um coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu posso apertar a sua mão, eu posso olhar nos seus olhos, eu posso caminhar em segurança, eu posso falar de Jesus abertamente, eu posso dizer que Jesus Cristo é o caminho, e que Ele mexeu com a minha vida, e que Ele transforma a minha vida, e que Ele cuida de mim. Há amor dentro de mim. Isso vai me levar para o céu. Isso vai me dar a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Nós precisamos disso. Precisamos de lavar o nosso coração. Então, o perdão, perdoar até 70 vezes 7. Mateus 18, 22 diz sobre isso. E outras coisas, outros textos bíblicos vão dizendo a respeito disso. E eu quero só frisar agora uma situação muito difícil e lembrar de um profeta. Profeta Oséias. O Senhor queria também mostrar para Israel o quanto ele amava Israel, embora Israel tivesse errado tanto com ele. E Oséias estava ali pregando a palavra, e Oséias se apaixonou por uma mulher, por Gomer, casou com ela, queria ser feliz com ela. Gomer teve um filho com Oséias, e Oséias continuava pregando, despertando o povo.
Mas Gomer se envolveu com determinado tipo de amizades e se envolveu com outras coisas e caiu no adultério. E aquilo foi terrível. Oséias junto ali tentando mudar a história, pregando a palavra. Imagina o sofrimento daquele homem. E ela foi se envolvendo e abandonou tudo. Teve 2 outros filhos, uma menina e mais um menino, que não eram de Oséias. Ela saiu atrás do seu amante. Oséias ficou derrotado, mas continuou pregando a palavra. Depois Oséias soube daquela mulher que ele amava. Ela estava como uma escrava, amarrada a um tronco para ser vendida pelos seus amantes. E Oséias foi até ela, até eles, e a comprou. Pagou por ela e a levou para casa. E disse: você será minha mulher para toda a vida, e eu serei o seu marido. Levou os 2 outros filhos dela. Ele perdoou Gomer por amor. Jesus estava na cruz, irmãos. Jesus estava na cruz. E antes um pouquinho ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus falou: não dá para passar. Jesus foi para a cruz. E quando ele sentia dores terríveis ali, quando ele sofria naquele momento, o pai olhando para ele, imagina, nós que somos pais, aquele sofrimento. Era o filho unigênito de Deus. E Deus olha para ele e diz: filho, aguenta firme, é por amor. Suporta, filho, é por amor. E por amor a quem? Por mim e por você. Ah, que bom. Pelo menos nós somos crentes. Nós aceitamos. Mas por amor àqueles que não suportam ouvir falar no nome dele. Também. Por amor àqueles que negaram a ele tantas vezes e que negam também nos nossos dias. Mas Deus continuou a dizer: filho, aguenta firme, é por amor. Eu quero dizer para você, tantas pessoas sofrem, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas solitárias, tantas pessoas dando gritos na solidão. Nós, como igreja, vamos levantar a nossa vida, vamos nos colocar de pé e vamos proclamar Jesus. Onde quer que nós estivermos, vamos falar do amor de Deus. Eu quero pedir você para fechar os olhos agora. E quero pedir você para orar. E eu não sei se existe alguma coisa dentro do seu coração, como existia no meu. Alguma coisa que tem marcado você. Alguma pessoa que ainda está lá dentro de você como algo mal, negativo, e que você está entendendo agora que não deve ficar. Aquela sementinha que talvez esteja dentro do seu coração e que precisa ser retirada da sua vida. Porque o que mais importa para você hoje é ser salvo. E o seu esforço pela salvação vale perdoar. O seu esforço por amor a Deus vale perdoar. Em nome de Jesus, coloca isso para o Senhor. Diga: Deus, quero limpar o meu coração. Quero limpar o meu coração. Pode ser talvez um amigo, um vizinho, alguém lá atrás no seu passado, talvez
uma mágoa do seu pai, uma mágoa da sua mãe, talvez uma mágoa do seu irmão, da sua irmã, de qualquer pessoa, de um tio, de um avô, e aquilo está lá, está dentro de você, e precisa sair, precisa ser retirado. Então fala com Deus agora. Deus, é sobre fulano de tal. O seu coração está aberto para ouvir aquilo que Deus tem, aquela palavra de Deus dizendo: tudo bem, você está perdoado e o seu coração vai estar limpo. Em nome de Jesus. Talvez a sua esposa ou a sua ex-esposa, talvez o seu esposo ou ex-esposo, enfim, há tantas situações na vida. Talvez o seu filho tenha dito alguma coisa que te entristeceu profundamente, e isso está marcado, e você está com uma angústia no coração, mas você pode se ver livre disso agora. Entrega isso para Jesus. Falei: eu quero liberdade, Deus. Eu quero ser livre. Eu não quero me manter prisioneiro desse tipo de coisa. Em nome de Jesus. E nesse momento também, querido, eu quero estender aqui o meu convite a você que talvez não tenha tido um encontro pessoal com Jesus até agora, e hoje você quer ter um encontro com Jesus.